Fala galera, tudo bem? Galera, hoje o que acontece é o seguinte, a nossa live não está sendo exatamente uma live, tá? O que acontece é que eu tive que trocar um plantão, eu tive que resolver uns negócios e não tive como estar aqui no nosso horário de sempre na nossa live semanal. Mas para não perder a nossa regularidade, estamos fazendo nossa live de forma gravada, vai ser uma pseudo live. E a gente vai falar sobre um tema fantástico, um tema muito importante para todo e qualquer médico ou até profissional de área de saúde, que é o acesso vascular no paciente crítico. Como que você vai lidar no teu paciente de terapia intensiva, teu paciente de sala de emergência, que precisa de um acesso, seja um acesso venoso, seja um acesso arterial. A gente vai pegar um tema que é fundamental no dia a dia, nos seus plantões de emergência, nos seus plantões de pronto atendimento, tá? Então, galera, o que acontece? Na terapia intensiva, às vezes você acaba precisando de acesso, seja para monitorização, para você ter parâmetro hemodinâmico do seu paciente, ou então para entrar com drogas vasoativas. Então, quais as dicas que o vascular pode te dar a respeito do acesso para esse tipo de paciente, galera? Como que eu posso te arrumar de sacada para te ajudar nesse ponto? Então, o que acontece é o seguinte, galera. Vocês têm o seguinte, ó. Em relação, existem acessos arteriais e existem acessos venosos, tá? Quando que eu preciso de um acesso arterial? Quando eu preciso, por exemplo, de uma pressão arterial invasiva, tá? Se eu precisar ter um controle pressórico muito mais em cima do paciente, é perigoso eu ficar confiando só no manguito. Nem sempre o manguito é seguro, tá? Às vezes eu preciso avaliar de uma forma mais específica como está a curva de pressão do paciente, para ver de uma forma mais incisiva como está a PA média, tá? É um jeito da gente avaliar, tá bom? Então o que acontece? Às vezes a gente precisa de uma forma melhor, tá? Porque a PA contínua, a avaliação da pressão arterial invasiva, ela permite que você possa avaliar de uma forma mais específica o paciente está precisando de droga vasoativa. E outra coisa que ajuda é que o padrão da onda te dá a noção do quanto que ele consegue responder ou não a volume, tá? Isso é uma coisa que é importante, tá? Então o que acontece? Você vê não só a variação de pressão, quanto a variação respiratória da pressão arterial. Tem uma coisa bem interessante, super importante isso daí. Então, paciente que vai usar droga vasoativa, paciente mais grave, se você tiver a possibilidade de usar uma pressão arterial invasiva, é muito importante. Sem contar que, se você tiver uma artéria puncionada desse paciente como uma via de acesso, você pode utilizar ela também para coleta de sangue arterial de forma seriada. A chance de você fazer lesão, oclusão de uma artéria radial, por exemplo, é muito menor se ela estiver cateterizada, você não precisa ficar colhendo gasometria direto. Então, é muito importante a gente ter em mente isso daí, galera. Você consegue fazer uma coisa muito mais segura para o seu paciente. Mas quando que eu não posso puncionar uma artéria radial? Tá? Quando você tem o seguinte, ó, primeira coisa, se o membro tiver isquêmico, faz sentido, né? Se daí você vai fechar um vaso, vai chegar menos sangue ainda. Se você tiver a circulação não dupla da artéria, tá? Como é que, traduzindo isso em português, o que acontece? Se você for olhar a circulação arterial da mão, é o que a gente chama de circulação arterial dupla, tá? Então o que acontece, ó? Se você parar para pensar, você tem a artéria radial, você tem a artéria ulnar, tá? Para quem não está muito habituado, ó, pegar até uma imagem que não é tão comum da galera conhecer, aqui, ó, isso aqui, ó, é uma arteriografia de uma mão. Então o que acontece? Você tem a artéria radial, que está aqui um pouquinho mais para o lado esquerdo da imagem, a artéria ulnar, que está um pouquinho mais para a direita. As duas se juntam em dois arcos palmares, tá? E daí elas vão para a mão, tá? Se por um acaso uma delas tiver fechada, o arco não tiver completo, o que acontece? Tem chance de isquemiar a mão caso uma das artérias não seja patente. Então, se você tiver se você não tiver a perfusão das duas artérias de uma forma adequada, se você não conseguir perceber que o arco está aberto, você acaba comendo bola na situação. Então, um detalhe que é muito importante da gente fazer. E como que a gente avalia isso? A gente avalia isso, galera, fazendo o que a gente chama de teste de Allen. O que é o teste de Allen, galera? Você faz o seguinte: você pega o paciente e você comprime a mão, você comprime. O teste de Allen modificado aperta tanto a artéria radial quanto a ulnar, força o cara a abrir e fechar a mão várias vezes, tá? E daí quando, aqui ó, deixa eu ver se eu consigo clarear um pouco mais essa imagem para vocês. Tá vendo aqui minha mão, ó? Cadê? Minha mão tá aqui, ó. Se eu pegar, fecho a artéria radial e ulnar, abre e fecha a mão várias vezes,
que acontece? Eu vou forçar uma isquemia, porque nenhuma das artérias vai estar funcionando, certo? E daí quando eu pego e solto uma delas, a mão vai encher, tá? Viu como estava pálido, tá? Tava pálida, tá? Ó, tá pálida a mão. E daí logo depois que eu solta, ela fica vermelho viva, tá? O que acontece quando ela tá... Se isso daí não encher em alguns segundos, até uns 3 a 5 segundos, é sinal de que a artéria não é patente, tá? Porque o que acontece é o seguinte, galera, é uma variação anatômica. Em algumas pessoas, o arco palmar não é patente. Aqui, galera, olha como é a situação aqui. Olha o que tem de variação anatômica. Para quem não está habituado em relação a isso, existe uma certa porcentagem da população que não tem arco palmar completo. Então, se eu fechar uma das artérias, eu vou acabar isquemiando uma parte da mão. Por isso que é tão importante fazer esse teste, que é a manobra de Allen. E como é que seria esse teste se ele tivesse positivo, galera? O que iria acontecer? A gente iria pegar, iria comprimir da seguinte forma. Olha que interessante. Se eu fosse pegar, olha essa imagem aqui, ó. Se eu comprimir, nesse caso, essa paciente, eu vou apertar as duas mãos, comprimo os dois lados. Presta atenção na perfusão da mão dessa paciente. Olha como vai ficar mais pálido, tá? Nesse caso é uma paciente dialítica, uma outra história, tá bom? Mas independente, o fato é o sinal clínico que eu tô querendo pegar. Aqui a gente fechou, olha como tá pálido, e na hora que eu solto só a radial, continua pálido. Olha que interessante. E daí na hora que eu solto a ulnar, olha como fica vermelho vivo na hora. Olha que impressionante, tá? Então, nesse caso, eu estou testando agora, ocluindo aqui as duas de novo, a gente vai testar a artéria ulnar. Olha que interessante. Na hora que eu pego e solto a artéria ulnar, olha como ela perfunde a mão inteira. Tá vendo? Isso daqui é sinal do quê? Que tem já uma lesão na artéria radial, tá? Nesse caso em especial, não tem como eu utilizar a artéria radial, por exemplo, fazer um controle de PAI. Por quê? Porque eu não vou conseguir pegar a PA de forma adequada. No caso dessa paciente tem esse problema. Mas, se você tivesse uma situação dessas, num paciente que está precisando de um acesso periférico, olha que perigo. Se você tiver isso, você pode acabar necrosando a mão. Por isso que esse teste é fundamental em todo paciente que for fazer uma PA invasiva. Tá? Super importante. E como que eu faço uma punção? Como é que eu faço esse tipo de punção, galera? O que a gente precisa fazer é o seguinte. Primeira dica que eu dou para todo mundo, galera. Você precisa utilizar... Você precisa posicionar bem o seu paciente e as técnicas de punção são praticamente as mesmas, independente do que seja, artéria, veia. O que a gente mais usa é o que a gente chama de técnica de Seldinger, galera. Então, o dispositivo que a gente usa para fazer a punção arterial, ele é um kit que ele é bem parecido com o duplo lumen, tá? Ele é um kit que faz o seguinte, você vai ter uma agulha, cadê? Uma agulha, tá? Aqui ficou pequenininho, né? Vamos pegar nessa cena aqui, ó. O que acontece? Isso aqui é o que a gente chama de técnica de Seldinger, é a base da cirurgia endovascular. Você punciona com uma agulha, passa um fio guia, tá ali o B. Depois que você passou o fio guia, tem certeza que o fio guia está dentro do vaso? Tira a agulha, que é a imagem C, que está lá no canto, lá do outro lado. Tirou a agulha, vai ficar só o fio guia. Você vai pegar e você vai passar o seu catéter através do fio guia. Passou o catéter através do fio guia. Como ele está indo através do fio guia, você tem certeza que ele não está indo transfixando o vaso, fazendo alguma outra coisa de errado. Depois que o catéter está lá, você tira o fio guia e tem um catéter no lugar. Essa que é a base da técnica de Seldinger. E é assim que a gente passa um catéter de duplo, tanto o catéter venoso quanto o catéter arterial. E daí o que acontece, galera? Como é que eu passo uma PA invasiva? Como é que eu punciono uma artéria radial? Os kits de PAI são exatamente da mesma forma. É como se fosse um catéter de monolumen, tá? Geralmente são kits de 5 frentes ou 4 ou 5 frentes, mais ou menos. E você tem uma agulha, você tem um fio guia e você tem um catéter. É bem parecido com a forma de passar um catéter de duplo lumen. Tá? Agora vem a dica, galera. Nem sempre a gente tem isso disponível, tá bom? Eu não sei como é que é a realidade que você tem no lugar onde você trabalha. Eu trabalho em alguns lugares onde não tem esse kit. Quando não tem esse kit, é muito comum utilizarem gelco. O gelco a gente passa de forma diferente, é um sistema de plástico sobre agulha. Você punciona, tem certeza que está lá dentro, empurra o gelco,
tira a agulha e fica só o gelco lá dentro, tá? Esse é um pouquinho mais fácil de perder, ele é um pouquinho mais difícil de passar, tá? Mas é um dispositivo que a gente pode utilizar até com uma certa frequência. Dica de amigo, dica de vascular que já se ferrou com isso. Se você não tem o kit próprio para PAI no seu serviço, uma coisa que você pode pedir e que é mais comum de ter, principalmente se tiver pediatria no teu serviço, é você pedir o catéter de duplo lumen infantil, que é um dispositivo 4 frente. Se você tiver o catéter de duplo lumen infantil, ou até idealmente o catéter de monolumen, o sistema de passagem é igualzinho o do kit de PAI. Punção, fio guia, e do fio guia você passa o catéter. E é um guia mais longo, então a chance de perder acesso é muito menor. Então, eu recomendo utilizar um catéter de monolumen caso você não tenha o kit próprio. Tá? É uma coisa que te ajuda bastante, mas o catéter que você pode utilizar é o catéter infantil, tá? 4, 5 frente. Ele é mais seguro e ele tem uma espessura bem semelhante, para não dizer que é a mesma espessura do catéter de pique. Então você passa da mesma forma que você iria passar o dispositivo próprio para isso. Mais seguro, mais tranquilo, e lembra de colocar, de sempre checar com a manobra de Allen. Mas como que eu faço essa punção, galera? Que nem em outras situações, galera, o mais importante é você posicionar bem o seu paciente. E daí como é que eu posiciono a mão, tá? Você precisa fazer uma hiperextensão na mão. E, geralmente esse paciente, ele tá, na maior parte das vezes, ele tá numa situação que é o seguinte, a grande maioria das vezes ele tá entubado, né? Então o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar um equipo de soro, você vai pegar algum dispositivo para você deixar a mão preso aqui os dedos e com a mão fixa. Ele vai ficar com a mão mais ou menos assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó como você vai deixar a mãozinha dele, tá? Você vai deixar ele em hiperextensão. Para que fazer isso? Quando você deixa desse jeito, você levanta a artéria radial e a sua punção vai ficar no mesmo plano da artéria. Então você vai conseguir fazer de tal forma que você não vá num ângulo muito grande em relação à artéria. Você vai conseguir pegar mais fácil, tá? E daí como é que a gente faz na punção? Você vai fazer o seguinte, galera. Você vai puncionar, cadê? Você vai puncionar tentando pegar o mesmo plano, tá? Então o que acontece? Você vai puncionar sentindo com 2 dedos no pulso e você vai entrar com um ângulo de perto de 30 graus, tá? E daí você vai em direção, vai com a agulha, tá? Cadê? Vai com a agulhinha e você vai puncionar dessa forma aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Você vai puncionar com um ângulozinho de mais ou menos uns 30 graus na direção do pulso. Sentiu? Você vai progredir o catéter. Ou então, idealmente, você vai puncionar e você vai utilizar o catéter de PAI, que seria esse daqui, ó. Cadê o catéter de PAI? Que é esse dispositivo aqui, gente. Pans, com a magia do planetário, aparece um catéter de PAI para vocês. Isso não é a realidade da maior parte dos serviços, tá, galera? Mas, quando a gente está num lugar onde tem disponível, utilize isso que te ajuda demais. Isso aqui ajuda para a vida. É muito mais simples de funcionar com isso, tá? Punção, fio guia, tira o guia, dilata subcutâneo, passa o catéter, cai fora, fixa de uma forma mais segura. Bem mais tranquilo, tá bom? E isso em relação à punção arterial. Mas e as punções venosas, galera? Como é que a gente lida com o catéter central? O catéter venoso central, quando que eu preciso de um central? Quando eu tenho que monitorizar o paciente, sei lá, quando eu preciso de uma pressão venosa central, quando eu tenho que fazer uma pressão de capilar pulmonar, quando eu tenho que entrar com drogas que se eu colocar num catéter muito pequeno, ele vai acabar machucando esse vaso, como por exemplo, droga vasoativa, nutrição parenteral, medicações que têm osmolaridade muito alta, medicações vesicantes. Nesses casos, eu vou fritar a veia, eu vou fazer uma flebite muito violenta se for para usar. Tá? pH muito baixo, pH muito alto, osmolaridade alta. Se eu precisar de um catéter muito grosso para fazer, por exemplo, hemodiálise, que eu preciso puxar sangue por uma via e devolver pela outra, existem dispositivos como, por exemplo, os catéteres de Shiley, aqui ó, olha aqui o catéter de hemodiálise, como é que ele é. Cadê o meu catéter de diálise? Pans, aqui ó. Um catéter de hemodiálise é um pouquinho diferente, galera. Se vocês forem olhar, eles têm uma via proximal, tá? E uma via distal. Ele puxa por uma via e devolve por outra. Quando é desse jeito, o que ele faz? Ele não vai... O sangue está vindo nesse sentido. Esse sangue que entra aqui não tem contato com o que volta. Então ele não vai recircular. Ele consegue efetivamente filtrar o sangue. E é assim que funciona. Só que olha o detalhe, ó. Esse catéter é bem mais grosso do que um catéter de duplo lumen. Olha a diferença do catéter de duplo lumen. Por quê? Porque o fluxo dele tem que ser muito maior.
tá? Então, por causa disso, isso daqui tem que ter muito mais cuidado na hora de funcionar, tá? O risco acaba sendo maior por causa do tamanho do buraco que você vai fazer no vaso, tá? E daí como é que a gente vai fazer? Quando que eu não posso passar um catéter de duplo lumen, que é um catéter que nem esse daqui? Primeira coisa, a gente tem que pensar em onde passar. Os catéteres centrais, via de regra, a gente passa nos troncos supraórticos, tá? A gente passa nas jugulares, a gente passa nas subclávias. O catéter de hemodiálise, via de regra, a gente evita subclávias, por causa da taxa de estenose. Você pode ocluir uma subclávia. E se você entupir uma subclávia num paciente que tem insuficiência renal crônica, você pode perder até 20 possibilidades de fístula, 20 possibilidades de vias de acesso cirúrgicas para esse paciente. E uma via de acesso cirúrgica, uma via de acesso que esse paciente perde, são anos de vida que esse cara perde expectativa. Tá? Então, via de regra, no paciente de hemodiálise, no paciente que vai passar o catéter mais grosso, jugular direita, tá? Não deu. Jugular externa direita, não deu. Jugular esquerda, não deu. Jugular externa esquerda, não deu. Femoral, femoral você evita porque você tem é onde você coloca o transplante renal, né? Você coloca na ilíaca, né? Se você punciona a femoral, teu catéter está na ilíaca. Então, você evita a femoral, tá? Sempre deixa uma femoral sem puncionar para caso chegue um rim para esse cara, tá? Não deu, aí você vai pensar, aí acaba caindo na mão do vascular, aí a gente acaba fazendo ou punção translombar de cava, ou punção transparieto hepática, ou tentar recanalizar algum vaso, aí começa a virar ciência, tá? Mas aí a gente discute caso a caso, aí a pegada é outra, tá? Aí a pilha é mais pesada, tá? Mas vamos voltar para a parte prática. O catéter de duplo lumen, esse aqui não tem contraindicação nenhuma de você passar na subclave, tá? Lembra, galera, que punção de subclave, apesar de ser uma punção teoricamente mais simples, ela é mais arriscada, porque é uma punção de um vaso que você não consegue comprimir, tá? Se você lesar alguma coisa maior, tem a clavícula em cima, então às vezes pode acabar sangrando para o tórax. Tem que ter um cuidadinho especial, tá? Eu, pessoalmente, Afonso, o que eu faço? Sempre punção jugular, eu acho muito mais fácil, acho muito mais seguro. Minha experiência de longe é muito maior em jugular do que até do que subclave, tá? Aprendi puncionando subclave, com o passar dos anos eu acabei puncionando muito menos, principalmente porque para mim vem os pacientes que têm dificuldade maior de punção, e é muito mais comum lidar com o catéter de diálise do que o catéter do paciente mais crônico, mais crítico, né? Quando que eu não posso passar catéter na região do pescoço ou subclave, tá? Quando acontece o seguinte, quando você tem risco de fazer hematoma muito grande, quando você tem risco de não parar de sangrar. Se for na subclave, porque pode fazer um hemotórax muito fácil. Se for no pescoço, porque pode fazer um hematoma que pode comprimir via aérea. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Paciente que tem risco de discrasia sanguínea, galera, é um paciente que, se você precisar de um catéter central, é mais seguro você puncionar uma femoral, tá? Por quê? Passou o catéter ali, fez algum sangramento, você pode comprimir tranquilo que você não vai comprometer via aérea, você não vai comprometer nada de mais perigoso, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, plaquetopenia, tá? Plaqueta abaixo de 20 mil, a gente não pode puncionar via vasos proximais, tá bom? Se você for puncionar, você vai precisar repor plaqueta, tá? Idealmente, você vai até para um lugar mais seguro, tá? Mas até 20 mil, teoricamente, você pode puncionar, tá? Isso é o que está na literatura hoje, tá? Que mais? Se você tiver o coagulograma muito alterado, tá? Se tiver o TTP alterado, o TAP alterado, começa a aumentar um pouquinho o risco. Vai do risco-benefício, você tem que avaliar o teu paciente. Lembra que o teu paciente ele não está numa situação crítica à toa. Então, se ele vai precisar de uma via de acesso, tenha os cuidados para preservar isso. Se você puder preparar o seu paciente, poder fazer a punção, corre plasma, corre plaqueta, corre o que for necessário para melhorar as condições, diminuir o risco para ter um risco calculado, é mais seguro, tá? E daí o que acontece? Como que eu escolho o catéter do seu paciente? Existem catéteres de 1 lumen, tá? Existem catéteres de 2 lumens, que nem esse daqui. Existem catéteres de 3, 4, até 5 lumens diferentes. O que muda entre o número de lumens? O número de lumens interfere no quanto você vai mexer no seu catéter. Quanto mais lumens tem o catéter, maior o risco de infecção. Então a gente tem que ter um cuidadinho com isso, tá? Que mais?
Você tem outros tipos de catéter também. Por exemplo, existe um catéter que hoje em dia, Deus ajuda, está sendo cada vez menos usado, que é o catéter de intracate, que é um sistema que ele é passado não por técnica de Seldinger, que é lá do fio guia. Ele é um catéter que ele é passado da seguinte forma: passa uma agulha bem grossa, por dentro dessa agulha grossa você vai passar o catéter. E daí você tira essa agulha e prende a agulha na parte mais proximal do dispositivo. Ele é um catéter mais ou menos assim, ó. Muita gente provavelmente aprendeu a passar catéter de duplo lumen com esse daqui. Pelo menos quem é mais velho, com certeza já conhece esse daqui, ou quem trabalha em um lugar mais longe, já deve ter visto esse catéter aqui, galera. Esse negocinho amarelo aqui é bem característico dele, tá? Você funciona com a agulha, tira, a agulha é uma agulha bem mais grossa, tá? É uma agulha que ela lembra muito um Gelco 14, tá? Ela é até um pouquinho mais grossa que o Gelco 14, porque passa o catéter por dentro dele e ele não tem guia, tá? Esse catéter foi inventado na Guerra da Coreia e era um catéter que era feito para funcionar no meio do ambiente mesh, tá? Você funciona, assim que você funciona, passa o guia direto, tira a agulha e deixa ela presa no catéter e você prende ela com essa coisinha amarela, tá? E daí o que acontece? Esse tipo de dispositivo ele tinha uma taxa de complicação um pouco maior porque você não tinha esses detalhes de cuidado em relação ao fio guia, né, que foi inventado depois, tá? E daí o que acontece? Onde eu posso funcionar isso, tá? Via de regra, jugulares, subclávias e a jugular interna, jugular externa, subclávias e femoral. Galera, jugular externa, ela tem um detalhe que é muito legal. É uma veia superficial e que ela, via de regra, ela cai ou no tronco braquicefálico, ou cai na subclávia, ou cai na jugular na origem. Tá? Então, se você funcionar com um gelco 18 ou mais grosso, o fio guia passa por dentro do gelco. Então eu consigo trocar, eu consigo funcionar com o gelco na jugular externa, passo o fio guia por dentro do gelco, tiro o gelco e eu passo o guia, eu passo o catéter. Então eu consigo passar um catéter central, deixando o catéter no lugar certo, por uma punção superficial. Isso acaba sendo muito mais seguro, principalmente naqueles pacientes de discrasia sanguínea, porque se eu tiver um hematoma fora da musculatura, um hematoma fora dos vasos centrais, o risco é muito menor. Isso é bem interessante nesse tipo de paciente, tá? E como que eu punciono? Tem os pontos de punção mais comuns, tá? Onde que eu posso puncionar? Existe é que hoje em dia é muito mais comum a gente funcionar guiado por ultrassom, tá? Na grande maioria dos serviços, pelo menos Deus ajuda, cada vez mais está sendo difundido uma técnica chamada POCUS, o POCUS é o quê? É você fazer os procedimentos guiados por ultrassom. Seja para você fazer avaliação diagnóstica, seja para você fazer procedimentos de beira de leito. Então, cada vez menos tem sido feito procedimento só com base em parâmetros anatômicos. Mas a gente tem que ver qual que é a realidade de cada lugar. Se você tiver um paciente muito crítico, não tem ultrassom, você não vai ter grandes escolhas. Ou você faz ou você não faz, tá? Mas documente isso bem no seu prontuário, tá? Hoje em dia, dependendo do tipo de dispositivo que você for utilizar, às vezes é até punível caso você não vá fazer com ultrassom. Mas uma coisa é o que está escrito, outra coisa é a realidade que você está. Se não tem ultrassom e o cara precisa, não tem grandes escolhas. Existe técnica de como fazer sem. Então, como que a gente faz? Vamos só rever aqui rapidinho, galera. Aqui, ó, tem os parâmetros anatômicos. O que a gente faz? Vamos posicionar aqui no tórax. Posicione bem o seu paciente. Se o pescoço for muito curto, se o paciente for mais gordinho, se o paciente tiver o pescoço mais curto, o que você vai fazer? Paciente mais braquilíneo costuma ter pescoço mais curto, tá? Então, o que você faz? Deita o seu paciente, coloca um coxim atrás das escápulas. Daí o paciente vai ficar com o peito mais para cima e vai ficar em hiperextensão. Lembra que no politraumatizado você não pode fazer isso, tá? E o que você vai fazer? Se você for puncionar uma jugular, deixa o pescoço virado para o lado contralateral, que nem está nessas imagens aqui. E daí qual é o teu parâmetro? Existem duas vias de punção da veia jugular e existem duas vias de punção da subclávia. Vamos aumentar um pouquinho essa imagenzinha para ficar mais fácil. Em relação à jugular, a jugular tem o B1, que é a via anterior, tá? Então o que você vai fazer? Você vai sentir a cabeça external do esternocleido, tá? Do esternocleido mastoide, tá? E você vai sentir a cabeça
clavicular do esternocleido. Você tem um triângulo que está aqui em cima, para quem está aqui em cima, ó, vocês vão ver esse triângulo e você tem um xizinho lá em cima, tem uma estrelinha marcada no ápice desse triângulo. Tá? Esse trígono a gente chama de trígono de Sedilot, que você tem borda superior da clavícula, cabeça external, cabeça clavicular do esternocleido. Você vai puncionar em cima desse ápice, no sentido do mamilo ipsilateral, do mesmo lado. Tá? E daí você vai chegar na jugular interna pela via anterior. É a punção mais fácil, mais simples, mais superficial. É que tem a menor curva de aprendizado para você fazer. Tá? Que é o que está marcada lá na outra imagem como bola 1, B1, tá? Qual que é a outra via? Se você precisar puncionar um pouquinho mais proximal, uma outra opção que você pode fazer é o seguinte, você pode puncionar pelo que a gente chama de via posterior. O que é via posterior, galera? Você vai pegar a borda lateral do esternocleido, tá? E geralmente é onde ela cruza com a veia jugular externa, que está aqui marcada nessa imagenzinha daqui, ó. Só que daí o que acontece? Você vai exatamente nessa intersecção, sentido mamilo contralateral. Um bisuzinho você segurar o esternocleido, levanta um pouquinho e funciona como se fosse funcionar embaixo do esternocleido. Tá? Se cair numa prova de residência, numa prova de título, numa prova de revalida, numa prova de qualquer coisa, concurso público que você for fazer, a descrição original disso daqui não é assim. A descrição original, qual que é? Pode aparecer em alguma alternativa para você se alguém quiser ser filho da puta. O que ele pode falar para você? Ele pode falar da borda lateral do esternocleido e ele pode falar de uma outra coisa. Ele pode falar da bissetriz entre o ângulo que tem entre a fúrcula, tá? O ombro e o mastoide. Exatamente na metade desse ângulo cai naquele ponto, no ponto que você precisa puncionar. Via de regra, isso daí cai exatamente onde está a jugular externa. Tá? Então, para a vida, guarda a jugular externa. Para a prova, guarda a jugular externa, mas guarda também essa frase. Bissetriz do ângulo entre a mastoide, fúrcula e ombro. Tá? É importante se lembrar que isso daí é um ponto que às vezes podem te cobrar em alguma prova, alguma coisa assim. Tá? E a subclávia, como é que a gente passa? A subclávia, galera, tem duas vias de punção. Uma que foi a técnica primeira que foi descrita, que eu pessoalmente não recomendo para ninguém, tá? Mesmo eu como vascular hoje, uso essa técnica como uma técnica de exceção em situações específicas e só ecoguiado, que é a técnica supraclavicular, que é por cima da clavícula, que é a que tem mais risco de pneumotórax. E uma técnica que é a mais comum, que é que todo mundo começa aprendendo a funcionar, que é a técnica infraclavicular. Como que eu faço pela via infraclavicular, que é o arroz com feijão da galera? Como é que você vai fazer? Você vai palpando a origem do peitoral maior. Acabou a origem do peitoral maior na lateral, você vai entrar bem nesse sulquinho, raspando por baixo da clavícula, no sentido da fúrcula, que é essa imagem aqui, ó, é nesse ponto aqui em cima, para quem está vendo aqui na imagem. Tá? Você vai entrar daqui em direção à fúrcula. Você vai reto e evita ao máximo colocar para baixo vai raspando no osso, tá? Não deixa a agulha ir para baixo. Isso é super importante para você evitar complicação, evitar pneumotórax, tá? Outro bisu importante, galera. Lembra que a gente está lidando com paciente crítico. É muito comum você puncionar um paciente que esteja entubado. Se o teu paciente está entubado, fica mais fácil se ele estiver na expiração e não estiver ventilando na hora. Então, vai puncionar e o paciente está entubado, desliga, solta o ventilador um pouquinho, deixa ele na apneia na hora da punção. Fica mais seguro, tá? Isso é outro bisuzinho legal também para você fazer, tá? E esse coxinha ajuda demais, principalmente na punção do subclávio, fica muito mais seguro também, tá? Já a punção, aquela que eu não recomendo, mas existe, então saiba que ela existe. E se acabar ficando numa situação que você não tem grandes saídas, é uma opção também. A punção supraclavicular, como é que a gente faz? Você vai pegar aqui em cima, ó, tá vendo? Tem uma outra marquinha aqui do lado, tá marcado como A2, tá? Lá na outra imagem, tá? O que você vai fazer? Você vai na borda lateral do esternocleido, tem um outro trígono com o escaleno anterior. Tá? Então você vai na borda lateral do esternocleido em direção à fúrcula. Qual que é o risco aqui, galera? A tua punção é para baixo, galera. Então a chance de pegar pleura é muito grande, tá? É muito importante ter esse tipo de cuidado, tá bom, galera? Não é uma punção segura, mas é uma opção que existe, foi a primeira que foi descrita, tá? Via de regra, o que é o arroz com feijão? Jugular, via anterior, é a mais fácil, a mais curva de aprendizado mais simples que tem,
e subclávia via infraclavicular, tá? Isso é assim, dica de amigo. Se for fazer, jugularzinha, jugular direita. Teu paciente tem insuficiência renal, pensa na possibilidade de puncionar pela jugular esquerda para você largar a jugular direita pro Charlie. É uma opção bem interessante que a gente vê em alguns serviços, tá? E assim, o que acontece? Por que a gente dá preferência para os catéteres de diálise irem à direita? Porque a jugular esquerda ela tem que fazer uma curvatura de quase 90 graus para depois fazer outra curvatura de quase 90 graus para ir para o coração. E isso num catéter muito grosso pode levar a risco de estenose de vasos centrais. É por isso que a gente evita isso, tá? E daí o que acontece? Mas assim, ó, a via de escolha que você vai fazer para o teu acesso, qual que é? É a via que você tem mais segurança. Isso é o mais importante, tá bom? Escolha a via que você está se sentindo mais seguro, tá? Se for subclávia, totalmente excelente. Se for jugular, tesão, segue o jogo, tá bom? Vai a via que está mais seguro. Se você tiver com pouca segurança e tiver um outro colega para te ajudar, seja humilde, peça ajuda. Isso é uma coisa super importante, tá? Sempre, não adianta o cara que é guerreiro, você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa fazer o melhor para o seu paciente. Isso é uma coisa super importante, tá? Se você tiver disponível o ultrassom, como a gente usa o ultrassom? Existem 3 técnicas para punção com ultrassom, galera. O que a gente pode fazer é a punção. Como que a gente faz a punção com guiada? Você faz a punção da seguinte forma. A punção mais simples é o que a gente chama de punção transversa. Como que a gente faz a punção transversa? É a imagem que está aqui, ó. Essa primeira imagem aqui em cima, ó. Está na letra A aqui em cima, o primeiro. O que você vai fazer? Você vai pegar o teu vaso, tá? O vaso está aqui passando, certo? Então, o teu transdutor, você vai pegar, você vai mexer no teu transdutor, você vai deixar ele 90 graus, tá? Só que você vai posicionar ele de tal forma que você vai ver uma bolinha. E quando você vai para frente e para baixo, para frente e para trás, você vai ver que essa bolinha continua no mesmo lugar. Então, você sabe no espaço onde ela está. Então, o que você vai fazer? O teu negocinho está aqui, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai funcionar um pouco antes, perpendicular ao vaso, e você vai cair na punção em cima do vaso. Por isso vai fazer um pontinho, deixa eu ver se eu pego aqui a imagem para vocês, ó. Olha a imagem que tá lá em cima, galera. Vai aparecer um pontinho e vai aparecer uma sombra acústica onde está a agulha. Nessa punção, que é a punção transversal, você vai ver só a ponta da agulha, você não vê o trajeto da agulha. Tem uma outra técnica que está marcada aqui como bola, que é a técnica longitudinal. Como que você faz a longitudinal? Você vai fazer o seguinte, galera. Você vai pegar, você fez a transversal, certo? Você mantém ele no meio e você vai girar até ele ficar paralelo ao vaso. Então você vai ver um tubo reto. Viu o tubo reto? Você vai entrar transversal, desculpa, você vai entrar no mesmo plano, exatamente no meio do transdutor, e você vai acompanhar o trajeto da agulha. Você vai ver a agulhinha descendo. Viu a agulhinha descendo, você vai ver ele entrando no vaso, tá? Então desse jeito vai aparecer essa imagenzinha bonita aqui, ó. Você vai conseguir ver o vasinho descendo e você vai ver ele ele vai tendo uma elasticidade e depois a elasticidade desaparece. Você vê a agulha entrando, tá? Lembra, essa técnica aqui, se você conseguir posicionar direitinho, você vê o corpo da agulha e você vê a ponta. Mas você não tem garantia nenhuma que você vê ele inteiro, porque às vezes ele sai um pouquinho do plano, principalmente na ponta. Então, via de regra, a técnica longitudinal, que é a bola aqui, você consegue ver o corpo, mas você não vê a ponta. A de cima, você vê a ponta, mas você não vê o corpo. E como é que eu consigo juntar as duas técnicas? Existe uma técnica que a gente chama de técnica oblíqua fora do plano. O que você faz? Você consegue ver na oblíqua. Você vai ver, ao invés de você ver retinho, uma bolinha, você vai ver como se fosse uma elipse, que é essa imagem aqui do cantinho. Tá? Então o que acontece? Você vai funcionar no transversal, você vai funcionar um pouquinho fora do plano, né? Cadê aqui, ó? Você vai posicionar um pouquinho fora do plano e daí você vai estar vendo uma parte do vaso. E daí, se você fizer um tilt do transdutor, você vai conseguir ver a ponta. Então, teoricamente, você vai juntar tudo que tem de bom da técnica de cima com a técnica de baixo, você vai juntar na técnica oblíqua, tá? Desse jeito você consegue funcionar vendo tudo. Só que para você fazer essa técnica que está marcada como C, a curva de aprendizado é um pouco mais longa, tá? Então, em outras palavras, aprenda. Isso daí é tudo treino, é tudo prática, tá? Se você tiver à sua disposição,
treina, pega o ultrassom, brinca com ele, aprende a usar, enche de gel, pega o gel do carrinho de parada, coloca dentro de uma luva para você pegar a mão, tá? Testa, vê onde está a agulha com ultrassom, numa luva cheia de gel, com uma agulhinha rosa, tá? Se você tiver disponível ultrassom no seu plantão, aprende a fazer isso quando no momento estiver tranquilo. É a prática que vai te dar a perfeição, tá? Isso é super importante. E outra coisa, o ultrassom, ele te ajuda principalmente nas variações anatômicas, ele vai ajudar muito. Ele diminui o risco, diminui o tempo de punção, mas ele não impede complicações, galera. Em outras palavras, faça um raio-x de controle do seu paciente, tá? Aprendizado que a gente teve do Covid. Quando você pega um paciente que você puncionou guiado por ultrassom, com o mesmo transdutor linear, você consegue ver embaixo aqui se você tem o que a gente chama de sinal da praia. Você vai ver entre as costelas, você vai ver o parênquima pulmonar. Então você vai avaliar no segundo espaço intercostal, você vai avaliar no quinto e sexto espaço intercostal. Sumiu o sinal da praia, pense na possibilidade de um hemotórax ou de um pneumotórax, tá? Isso é uma coisa que você consegue checar, tá? E se você tiver à disposição outros transdutores, geralmente com linear é mais difícil de pegar, mas com o setorial é muito fácil. Se você pegar um transdutor, depois que você passou o teu catéter, você insona na fúrcula e joga para baixo, você faz o tilt assim, ó, joga para ver lá dentro, você consegue insonar a cava superior. Então, se você pegar o teu catéter e você pegar a via por onde você não colocou o soro, tá? Geralmente, desculpa, a via por onde você não passou o guia, a que passa o guia é essa daqui, que é a via mais distal, tá? Então, essa via aqui, ela é um pouquinho mais proximal. Se você pegar por esta via aqui, pela via branquinha, e você jogar soro com força, ele vai sair por esse buraquinho aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Você vai ver para onde está esse catéter. Se você jogar soro com força enquanto estiver insonando a cava superior, o que vai acontecer? Você consegue ver um blush branco onde tiver o soro, tá? E desse jeito, o que você vai ver? Você vai ver o posicionamento do catéter sem nem pegar o raio-x, tá? É uma outra dica legal. Você pode usar o contraste natural do paciente de bolha, tá? É uma outra sacada. Galera, a gente fez uma discussão legal, falando um pouquinho de tipos de acesso, tá? E aí, qual é a experiência que vocês têm de acessos no paciente crítico? Coloca nos comentários aqui. Essa live vai ficar no ar por uma semana e toda semana a gente troca de tema de live que fica ao vivo. Algumas ficam ao vivo o tempo todo no nosso canal, ficam abertas o tempo todo no nosso canal e todas elas ficam no nosso grupo de alunos do curso 10 em 12. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me mandar mensagem, tá bom, galera? Galera, valeu, obrigado pelo negócio. Não esquece de curtir eu sempre esqueço de pedir esses negócios de youtuber, né? Se inscreve no canal, clica no sininho, distribui pra galera. Me ajuda, galera. Ajuda a distribuir essa informação, que são conteúdos que você não acha tão fácil pela internet. Beleza, galera? Tamo junto. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me manda mensagem por aqui ou lá pelo Instagram. Até mais, galera. Falou!